Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Foi todo mundo pro lado de lá, fugiram do calor, foi? Então desliga. Todo mundo fugiu. A Milena já veio pro lado de cá. Eu só acho... Eu não tô sentindo esse frio todo, não. E olha que eu sou brasileiro. Ah, lá fora. Vamos levar o aquecedor lá para fora. Quando a gente for embora, a gente leva o aquecedor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Assim que eu achar Provérbios. Já achei. Nós estamos no capítulo... A pastora deu 17. Ela disse para mim que era 18, não foi? Ficamos no 17. Vamos continuar com o nosso estudo. Vamos versículo por versículo, porém, vamos pulando, como a gente já tem feito aqui, alguns versículos que o assunto se repete, não é? O assunto é a mesma coisa, então a gente vai ficar aqui falando o tempo todo sobre a sabedoria. E sobre o tolo, a gente... Basicamente, o livro de Provérbios vai todo nesse... Rapaz abençoado, tudo bem? Então a gente vai ficar só esse tempo todo, já estamos que é a 12ª ou 13ª aula, né, do livro de Provérbios. E então a gente só vai falar sobre sabedoria e sobre o tolo, porque isso se repete o tempo todo. Mas... algumas palavras aqui, algumas frases que referente a tolo e a sabedoria que eu acho que são interessantes, a gente vai comentar um pouco. Então, comecemos pelo versículo 1 do capítulo 18. Diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Paremos aqui, Senhor. Orienta-nos, orienta nossa mente, orienta, Deus, este culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, segundo a tua vontade, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, segundo a tua vontade e o teu ensinamento, aquilo que tu queres para nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça em nosso meio, abre os entendimentos da tua igreja, do teu povo, para percebermos, Senhor, um pouco daquilo que tu tens para nos mostrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Alguma versão aí diz algo diferente, Milena? Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Essa é a tradução Milena falando nos dias de hoje, né? Aquele que busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Apesar da sua tradução tá completamente diferente, mas o sentido é basicamente o mesmo. Claro que dentro da minha linguagem, da linguagem aqui da minha Bíblia, isso poderia ter sido utilizado em muitos outros aspectos da nossa vida. Porém, a de Milena deixa um pouco... ela fecha essas possibilidades. Porque o que é aquele que se separa? Né? Aquele que se separa... a sua diz isola, a sua tradução diz isola? O que eu tenho em casa também dizia isola. Aquele que se isola busca o seu próprio interesse. E aqui diz aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. A questão é que, qual é a verdadeira sabedoria? É o que, Laura? Não, ele está falando aqui da sabedoria humana. Qual é a verdadeira sabedoria? Que é aquele que se separa e insurge contra ela. Aquele que, como é que diz na sua... Quem não gosta de estar na companhia dos outros busca seu próprio interesse. É isso? Só está interessado em si mesmo. E ele? Só isso, acabou. E rejeita todos os bons conselhos. Essa parte final está horrível aí. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria? Alguém? Como assim?
É a minha pergunta. Como assim? Tem a ver com mão, tem a ver com boca, tem a ver com cabeça, cabeça, ombro, joelho e pé. Orientativamente, sabedoria é aprender uns com os outros. Aprender, aprender. Sim, não, ninguém sabe. A Bíblia, eu quero ver a interpretação de vocês. Eu quero saber como é que vocês estão interpretando a Bíblia. Diz aqui: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Aí eu passo por um versículo desse e vou-me embora para casa feliz da vida, achando que entendi. E o que é essa verdadeira sabedoria? Aquele que se separa, aquele que se isola, insurge contra ela, vai contra a verdadeira sabedoria. O que é? A união e o que mais? O que Milena falou também. Uns com os outros, aprender. Exatamente. O que Isabel também falou. Então, a verdadeira sabedoria, observem, a verdadeira sabedoria está em aquele que se isola busca seus próprios interesses, né? Busca seu próprio desejo. E a verdadeira sabedoria, então, está ligada contra isto. Está neste texto aqui, está falando contra, exatamente, ela está em oposição a ao egoísmo, não é? Digamos assim. Ao pensar somente em si, né? Ao se achar o certo e porque se você observar, aquele que se separa, e ele está falando aqui uma separação, levando em consideração a união, como diz na tradução de Milena, de amizades, de amigos, né? Não estou falando de casamento aqui. Aquele que se retira, ao invés de buscar o interesse do próximo, ao invés de buscar entender o próximo, ao invés de buscar se aproximar do próximo, né? De aproximar daquele que está contrário aos nossos próprios pensamentos, tentar entender as pessoas. E o que é mais interessante nisso, aquilo que... Tem uma pessoa que se isola, vive no mundo dela, por isso, precisamente, não é a verdadeira sabedoria, é a sabedoria dele, mas ele não está interessado na sabedoria dos outros. Em alguns casos, isso é até uma doença. Isto é uma doença, a pessoa que vive no seu próprio mundo, na sua própria, ou seja, mas tem uma doença realmente que a pessoa fica no seu isolamento, porque o seu mundo é completamente, mas não é questão de egoísmo, é mesmo doença. Ele tem uma forma de perceber o mundo que é diferente da nossa, e por isso que eles preferem ficar isolados. É o caso do autismo. Prefere ficar isolado porque não consegue lidar com a situação da nossa, como os outros também percebem o mundo. Mas o que a Bíblia está falando aqui não é isso, né? O que a Bíblia está falando aqui é exatamente nós buscarmos os nossos próprios interesses, ao invés do interesse comum, o interesse de todos. E principal é deixar de ser cabeça dura, né? Eu acho que não sabe se o nosso pensamento está correto, porque não compara com não compara com o pensamento dos outros, não sabemos se estamos exatamente. Ou seja, muitas pessoas têm esse comportamento, que é o de ao invés de procurar a união, procurar resolver os conflitos, procurar resolver os problemas, prefere se afastar. Eu não estou falando aqui de casos em que é melhor se afastar. Tem casos que é melhor se afastar. Mas aqui está falando de pessoas que são assim. Pessoas que são assim. Então, é muito engraçado porque eu e a pastora Maria estávamos tendo agora tirando o curso de formação de formadores, né, o CCP. E no final, nós damos uma aula e o professor avalia, o instrutor lá avalia se nós estamos aptos ou não para darmos uma aula. É exatamente aquilo que a gente faz sobre a pregação, eles fizeram conosco, analisando a nossa coisa. E tinha um senhor lá, tinha um rapaz lá, e foi o debate quase que lá no fim da aula, foi exatamente o que, no fim, o
o aluno disse assim, mas olha, isso tudo que você está passando aqui a gente não vai observar em sala de aula. Porque a professora estava observando se a gente dava as costas para o aluno, se a gente falava bem, se a gente fazia isso, aquilo, outro, se a gente, quais eram os tipos de palavra que a gente estava utilizando, se a gente motivava o aluno, se a gente... Então, a gente está analisando até eu colocar a mão no bolso, a professora tirou ponto. Você colocou a mão no bolso. Eu disse, pelo amor de Deus, colocou a mão no bolso. Então, a nossa postura estava completamente sendo analisada. E um senhor disse, mas eu... E a atitude dele era muito de arrogância, isso desde a primeira aula, muito de arrogância. E ele disse, olha, eu já tenho uma formação marcada para o próximo mês e eu não vou observar tudo isso. Porque eu estava, na hora que eu fui escrever no quadro, ela disse que uma das coisas é que quando você vai escrever no quadro, não pode dar as costas para o aluno. E eu comecei a rir, né? Eu disse, como é que eu vou escrever assim no quadro? Não pode dar as costas para o aluno. E aí ele disse, eu estava na hora de escrever no quadro, eu disse, como é que eu vou escrever no quadro sem dar as costas para o aluno? Eu vou dar as costas para o aluno, não quer lá saber, eu quero que o aluno... Então, aí a professora chamou a atenção para o fato de que a aula não é para o professor. A aula é para o aluno. E se o professor não pensa no aluno, logo está desqualificado. Não é sobre o professor, é sobre o aluno a aula. E o evangelho, é engraçado que eu levo isso para o evangelho, porque o evangelho não é para você. O evangelho é para o próximo. Tudo que nós fazemos aqui como cristãos não é pensando em nós, é pensando no próximo. Até o amor... amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não a ti como a ti mesmo. É amar o próximo com a mesma intensidade que nós nos amamos. Quer dizer, falar de evangelho, falar de cristianismo, é falar exclusivamente no próximo. E mais ainda no próximo perdido. O apóstolo Paulo diz que se o próximo perdido estiver, a minha conduta tem que ser diferente. Se o próximo, ainda que convertido, mas com a fé fraca estiver, minha conduta tem que ser diferente, porque o evangelho não se trata de mim, se trata do próximo. Né? Ser cristão não se trata de mim, se trata do próximo. Eu prego o evangelho não para satisfazer o meu ego, para salvar o próximo. Né? Eu vou orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, não para eu dizer que eu tenho o dom de cura, que eu não tenho, mas para que a próxima pessoa, o próximo seja curado, o próximo seja salvo. O próximo. Então o evangelho se trata do próximo e não de mim. O evangelho não fala de mim, fala do próximo, da minha relação com o próximo. Então eu tenho que pensar no próximo, o meu testemunho com o próximo, o evangelho para o próximo, a minha conduta para o próximo. Claro que quando eu penso no próximo, automaticamente a minha conduta para comigo mesmo muda. É completamente diferente. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso de que trata o evangelho, essa é a verdadeira sabedoria. Essa, inclusive, é a sabedoria de Deus, a sabedoria do evangelho, é pensar no próximo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho. Ou seja, Deus pensou mais no próximo do que em si mesmo. Deus pensou mais no próximo. Deus pensou mais em nós do que em si mesmo. Deus amou o próximo tanto quanto mesmo se amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o evangelho fala do próximo e não de mim. Né? Então essa é a questão. Então quando eu me separo, e o que é mais interessante é que essa separação, esse isolamento, se diz em relação a... Eu conheço uma pessoa que é crente antes de mim. Eu era criança, essa pessoa já era crente. Mas simplesmente ela não vai mais à igreja. E é crente. E ela congrega dentro de casa. Congrega dentro de casa. Não quer mais ir para a igreja nenhuma porque se decepcionou com a igreja. Se decepcionou com líderes. Se decepcionou com pessoas. E então não vai mais à igreja. E crê que vai ser salva. E inclusive ceia dentro de casa. Sozinha. Ceia dentro de casa. Porque tem alguns programas no Brasil que faz a Santa Ceia na televisão, então ela aproveita para cear ali também com a televisão. E crê que será salva. E isso não é o evangelho. Isso não é evangelho, evangelho é comunhão, é união,
Evangelho, a graça da graça é que Jesus nos amou antes de nós prestarmos para alguma coisa. Quando Jesus olhou para nós nem para pregar, nem, meu Deus do céu. Quando Jesus olha para um perdido, quando Deus olhou para um perdido, meu Deus, o que aquele perdido ia falar? O traficante, assassino dentro de um presídio, o que que Jesus ou o que que Deus ia olhar naquele homem para o amar? Mesmo assim ele o amou. Com toda a indiferença, com toda a diferença, com todo o pecado, com toda a sujeira, Jesus o amou e viu nele as possibilidades. Isso é evangelho, isso é graça. Isso é graça. E nós não conseguimos olhar para o nosso irmão, olhar para o próximo, com o mesmo olhar de graça. Com o mesmo olhar de graça, em que não olha a sujeira, olha a potencialidade, o potencial. E aí, quando eu não olho com esse olhar de graça, eu me separo. Eu saio da igreja, eu saio da congregação, eu saio do cristianismo, eu saio da comunhão. Então, a verdadeira sabedoria é termos esse olhar de graça sobre o próximo. Inclusive, aí eu já incluo relacionamentos conjugais. Seja ele casamento, namoro, noivado. Né? No namoro e noivado ainda há de se separar antes, né? Mas no casamento também. Um casal em que cada um busca o seu próprio interesse, está ferrado. Está ferrado e vai acabar. Ou vai acabar ou um dos dois vai endoidar. Ou se separa ou vai terminar no manicômio. Porque não vai dar para suportar dois em que... Geralmente não existe esse casal, em que os dois estão cabeça dura. Né? Geralmente o cabeça dura ou a cabeça dura está junto de alguém que seja mais maleável. Senão não há casamento, não há união. Mas até isso nós temos que parar e temos que pensar no próximo. Pensar no cônjuge, pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, a verdadeira sabedoria é exatamente essa, é pensarmos no próximo. É pensarmos no interesse do próximo e não os nossos próprios interesses. É, inclusive, perder para poder ganhar. Né? Tem a chamada a oração de São Francisco, né? que diz mais ou menos isso, né? É dando que se recebe, é perdendo que se ganha. Tem umas coisinhas dessa aí. Um texto atribuído a São Francisco que diz mais ou menos isso. A gente é perdendo que se ganha. É por amor àquele próximo que a gente perde. Né? Buscar aquele que só busca o seu próprio interesse. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não age com justiça. Não age com justiça. A justiça e acima de tudo, fazer com que o outro ganhe, né, fisicamente ou financeiramente, ganhe em detrimento de nós mesmos, porém para que o Evangelho, a graça do Evangelho não seja perdida. Amém? Não toma prazer o tolo no entendimento, versículo 2, senão em que se descubra o seu coração. Também é outra frase que falei sobre o tolo, o entendimental. Milena, o que é que diz na sua... O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar a sua opinião. Exatamente, essa aí tá boa. Estou começando a gostar dessa. Eu já falei aqui diversas vezes e é uma atitude minha. Algumas coisas eu sei que eu sei mais do que algumas pessoas. Em outras eu sei que eu sei menos. E a palavra de Deus diz que o tolo se passa por sábio estando calado. E eu uso muito essa palavra na minha própria vida. Quando eu sei que eu posso ensinar e que eu posso passar alguma coisa de jeito,
alguma coisa de proveito para a vida das pessoas, eu falo. E falo. E falo. E falo até cansar a língua, falo. Mas quando eu vejo que alguém tem alguma coisa para me passar, eu me calo e ouço. Simples. E ouço mesmo. Né? E aprendo. E procuro aprender. E geralmente, eu falo isso porque quando eu ia muito a jantares e almoços na época da minha faculdade com os meus professores. Porque eu me apeguei muito a um professor e por causa disso abriu-se muitas portas para mim na faculdade e eu estava sempre com ele, sempre. A hora que ele estava na faculdade eu estava colado com ele, então para onde ele ia eu estava junto. Até o pessoal me tirava onda comigo, uns chamavam tem um nomezinho lá no Brasil que não é muito bom de se chamar, que é um nome, mas é feio. Que diziam que eu era do professor. E o outro, e os professores já me chamavam de aprendiz. Cadê o teu aprendiz? Já me chamavam assim, cadê o teu aprendiz? Porque para onde o professor ia, eu ia mesmo. E isso eu ia para jantares, ia para almoço, para qualquer festa que era chamada, estava eu lá. Então, com isso, eu conheci muitos arquitetos, muita gente. E nessas reuniões, eu parava para ouvir o que aqueles arquitetos de 30, 40, 50 anos tinham para falar. O que é que eu ia dizer naquele momento como arquiteto? Nada. Só podia ouvir. De vez em quando, eles não sabiam de alguma coisa, principalmente nas novas tecnologias, e aí era a vez de João Paulo falar alguma coisa sobre computação. Aí essa era a área que eu prevalecia, que aí os velhinhos de 70, 80 não sabiam do que se tratava a internet, nem o computador, então era hora de eu falar. Mas, no restante, eu só fazia ouvir. Ouvia e aprendia muito. Então, quando a gente... E o que eu acho interessante é que, eu já falei isso, a minha primeira discussão aqui na igreja, não chegou a ser discussão, mas a minha primeira ira, a minha primeira raiva, meu primeiro rancor, sei lá, a primeira vez que eu me estressei aqui na igreja foi fazendo esse bendito altar. Seu Manuel não estava aqui, estava não, né? Graças a Deus, seu Manuel. Graças a Deus, seu Manuel. Quem estava foi o Fernando, não foi o Fernando, o ex-marido da Josi, a Josi. Tinha um monte de gente aqui. Acho que Isabel estava, o João estava. Olha, era tanta gente aqui. Só que tinha aí umas 10 a 15 pessoas e 15 pessoas, cada uma com um jeito diferente de fazer essa escada. Imagine. E a única coisa que eu fazia, eu dizia o seguinte, olha, é assim, vamos fazer assim. E eu ficava do lado do Fernando porque eu dizia que eu quero que o que o Fernando dissesse era. E os outros ficavam, puxa daqui, puxa dali, puxa daqui. Olha, teve uma hora que eu disse, não, já não dá mais, eu não consegui, isso foi logo ali em 2011, em 2012, né? Eu não consegui lidar com essa diferença. Como é que isso vai sair? Metade de um vai sair de um jeito, outra metade vai sair do jeito, o meio vai sair de outro jeito, o Marco também estava. Gente, é complicado, todo mundo dando uma opinião, E eu e o Fernando que tínhamos feito, já sabíamos exatamente como é que deveria ser feito aquilo, né? Como é que aquilo deveria ser feito. Mas essa questão de cada um dar uma opinião foi, no início, uma coisa, a gente já falou aqui diversas vezes sobre isso, foi uma coisa complicada. Porque, justamente porque cada um quer dar uma opinião. E o pior é que não sendo a melhor opinião, cada um julga que a sua opinião é a melhor forma de fazer as coisas. E ontem, eu estava lá na fábrica, estava trabalhando, e tem uma pecinha que estava com defeito, antes de ontem, uma pecinha que estava com defeito. E eu cheguei pro chefe lá e disse assim, olha, André, entorta este soprador para que o barro caia fora da panela. Só faz assim, entorta, que ele está tendo dificuldade em colocar. Coloca para o lado de cá, só para ele poder lançar o barro fora da coisa, que aquilo fica girando. Não, isso é assim que se coloca, não sei o que lá, blá, 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 blá. Eu disse, André, isso é uma questão de física, meu filho. Isso não é uma questão de ser ou de não ser. Observe. Isso aqui está rodando. É força centrípeta. Se você jogar vento para ali,
ele vai dar impulso e vai rodar o barro, vai cair dentro do mesmo jeito. Então, se ele está rodando, dobra o soprador para o lado de cá, para que ele corte essa força e lance para fora. Aí, quando tiver essa força que lance para fora, ele vai lançar no lixo e não dentro da forma. Não, mas isso... Olha, tá bom, vai. A tua função é dizer o que deve fazer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu fiquei na minha e a forma, durante a noite toda, a forma saindo, os vasos saindo todos sujos por dentro, todos sujos por dentro, todos sujos por dentro. E eu tive o maior trabalho ontem à noite, antes de ontem à noite, à madrugada, fazendo esse bendito vaso. Quando foi ontem, que eu cheguei lá na máquina, aí o soprador estava dobrado. Eu não perco a oportunidade. Eu digo, vem cá, meu querido, vem cá. Aqui, ó. Olha esse soprador. Eu disse para você ontem, para você dar uma dobradinha para o lado de cá, e alguém fez aquilo que eu deveria ter feito. Ah, mas é porque eu não costumo colocar assim. Eu digo, meu, questão de costume, meu filho, é colocar como deve ser. Pelo amor de Deus, eu pareço ser burro, mas eu não sou tão burro assim, não. Eu disse para ele começou a rir. Mas ele não quis, não assumiu aquilo que eu estava dizendo como se fosse, nem para testar. Passou eu a noite todinha fazendo aquela coisa, eu não ia mexer na máquina, que eu não conheço mexer na máquina, não vou assumir essa responsabilidade, fiquei fazendo. Aí, e quando foi de noite ele falou isso. Então, o que eu estou querendo dizer é exatamente a abertura de mente para perceber que de cada mente de vocês existe um mundo e que a minha não é a mais certa, nem a de vocês são as mais certas. Talvez um pouco de cada uma, né? Se cada um cede, a gente chegue numa boa solução. Mas é necessário que a gente ceda isso. É necessário que a gente aprenda com o próximo. É necessário que a gente desfaça a nossa mentalidade. E exatamente o conhecimento, sabedoria se dá, só se aprende alguma coisa quando se desaprende algo. Então é necessário desaprender primeiro para começar a aprender. Como é que desaprende? É porque você aprende, não alcançou, não chegou lá não, né? Ah, não, essa cara feia foi de outra coisa, né? Se você vai desaprender o que você não sabe. Porque o que você não sabe, você já sabe que não sabe. Não é? Você já sabe que não sabe. Então você já sabe não dirigir. Você precisa aprender a não dirigir. Então você tem que desaprender a não dirigir para poder começar a aprender a dirigir. Você precisa ter consciência daquilo que você não sabe. Começa a aprendizagem. Você começa a ter consciência. E só se tem consciência do que não sabe, aprendendo, começando a aprender. Está difícil, está filosófico isso? Porque só quando você coloca a mão na massa é que você sabe que você não sabe. Você só tem uma vaga consciência de que você não sabe. Eu não sei dirigir. Pega um carro que você vai aprender o quanto você não sabe dirigir. Não é? Porque não saber dirigir é ótimo. Não sei, nunca peguei o carro. Mas quando você pegar o carro que você vê que tem todos os comandos para se fazer em 1 minuto, aí você vai perceber o quanto é que você não sabe dirigir, ou não. Então, é muito importante a gente entender essa questão. Então, a palavra de Deus fala exatamente que o tolo, a pessoa tola, ela se preocupa mais com aquilo que já sabe, com o seu próprio entendimento, em dar pitacos, em dar opiniões, ao invés de receber. E se a gente abre a nossa mente, abrir, uma vez um palestrante, um professor de filosofia, a revista pediu para ele, eu acho que eu já falei também isso aqui, pediu a ele 10 tópicos, um grande professor lá de filosofia lá do Brasil, e a revista pediu uma entrevista com ele, e antes de chegar no dia da entrevista, a mulher mandou um e-mail para ele, a jornalista mandou um e-mail para ele, e disse assim, professor, por favor, envie 10 passos para a pessoa aprender a pensar fora da caixa. Aí ele disse, não, só vou dar 2. Só vou dar 2. Que são importantíssimos. O primeiro é impossível pensar fora da caixa. O segundo coloca o que você quiser depois desse. Por quê? Porque para pensar fora da caixa é necessário primeiro, ele diz, olha, não é tão complexo em 10 passos. Não, ele diz assim, são 2 passos. O primeiro passo, não se aprende a pensar fora das caixas em 10 passos. O segundo passo, coloca o que você quiser depois dele, depois do primeiro.
para você pensar fora da caixinha, como se diz hoje no mundo, pensar fora do seu quadrado, pensar fora da sua terra, pensar fora do seu mapa, você primeiro tem que saber que você está pensando fora da caixa. E já isso está pensando dentro da caixa. E já isso é difícil. Porque todo mundo acha que está tendo a melhor ideia do mundo, quando na verdade não, nem sempre é assim que ocorre. E geralmente as pessoas que estão tendo as grandes ideias nem percebem que as estão tendo. Então isso é bastante complicado. Não necessariamente aqueles mais calados, aqueles que mais pensam, não dá para pensar e falar ao mesmo tempo. Não dá para falar e pensar ao mesmo tempo. Não dá para falar e pensar ao mesmo tempo. São duas atividades cognitivas que necessitam do cérebro. Quer dizer, é claro que enquanto eu estou falando, eu estou pensando, mas o raciocínio é limitado. Se eu quiser realmente falar e pensar, o que eu estou falando aqui é algo que já está predeterminado. Eu só vou lembrar para poder falar para vocês. Agora, se eu quiser aqui formular um pensamento e realmente pensar propriamente dito, aí eu vou ter que parar, começar um processo de raciocínio para poder depois dar o resultado a vocês. Senão, não é pensamento, não é raciocínio, é pensamento, não é raciocínio. Então, raciocinar e falar, quem muito fala, pouco raciocina, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tente conversando fazer uma conta de multiplicação. Vê se sai. Não sai. Não se deve estar a conversar. Não se deve estar. Uma coisa não vai sair bem. Alguma coisa não vai sair bem, principalmente tirando a mão do volante, para dizer, meu filho. Pois é. Ok? Aí, ainda falando sobre isso, e não vou me alongar nisso, já me alonguei o suficiente. Águas profundas são as palavras da boca do homem, versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e o ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Né? Os lábios do tolo entram na contenda e a boca brada por açoites. Tá claro isso aí. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados e a elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Aí ele está falando dessa questão de sermos do tolo e da quantidade de palavras que sai da boca do tolo. Né? Até porque, para você falar, para você raciocinar o que você fala, eu tenho um bocado de tolice também. Porque muitas vezes eu não penso antes de falar. Às vezes eu não penso antes de falar. E só depois que eu falo é que eu penso. Eu tenho essas coisas. E isso me faz de cada gafe no mundo que só Jesus na causa e depois é que eu penso, né? E às vezes eu sou muito duro, às vezes bastante duro com as pessoas e depois é que eu penso, poxa, eu não deveria ter falado assim, não deveria ter feito isso. E é claro que isso é uma tolice, né? E a gente tem que sempre pensar antes de falar alguma coisa, pensar em todas as possibilidades daquilo que a gente fala, o que é que vai resultar aquilo que a gente fala. Fernando uma vez me contou até uma história de um que ele tem, não sei se ele já contou para a igreja toda, que é o caso de um suicídio, né, por causa de uma palavra maldita. Não teve de uma amiga, né, ou um amigo seu, não sei, um colega, e por causa de uma palavra maldita. Por causa de uma palavra maldita. Neste caso, maldita, né? E maldita mesmo. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Gente, pelo amor de Deus. O que é que diz na sua palavra, minha filha? Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam enfrentando. Que lindo. Que lindo. Não é lindo essa? Esse versículo é muito lindo. Muito lindo. Observem.
Torre forte é o nome do Senhor. É alto retiro. O justo correrá para ele. Rapaz, eu tenho falado aqui nesses últimos dias, nessas últimas que eu tenho vindo, né? Acho que eu vim. Eu tenho falado bastante, eu tenho pregado bastante acerca da praticidade do Evangelho. Eu tenho chamado a atenção para isso. Né? Eu acho que na última semana que que eu tive aqui com vocês falando sobre provérbios, eu tenho falado da prática, e até na pregação domingo, eu tenho falado da prática, porque nós somos um bocado teóricos. Nós somos muito teóricos. E a Bíblia... às vezes nem tanto às vezes nem tanto espirituais, mas achamos que somos conhecedores, achamos que somos os teóricos da fé, e até somos os teóricos da fé, mas o Evangelho é prático. Sem praticidade, essa frase aqui, é nada. O salmista aqui, o pregador aqui, poderia ter dito simplesmente: Torre forte é o nome do Senhor. Tá lindo, maravilha, vamos embora para casa. É teoria. Torre forte é o nome do Senhor. Daí eu tinha que fazer uma exegese para saber o que é que ele estava querendo dizer, sobre por que ele usou esse termo, por que é uma torre forte. Blá, blá. Só que ele dá aqui uma coisa prática para nós. O que é que ele diz? Qual é a parte prática desse versículo? O justo corre para ele. O justo corre para ele. Meus amados, quem são os justos? Nós. Justificados, não porque somos justos por nós mesmos, mas porque somos justificados em Cristo Jesus. Somos justos porque cremos em Cristo. Somos justificados. Somos justos. E nós devemos correr para quem? Para Ele. No momento em que nós estamos sendo atacados, para onde é que a gente corre? Para a Torre Forte. No momento em que a cidade está para ser destruída, para onde é que a gente corre? Para a Torre Forte. E o que é correr para a Torre Forte? O que é correr para a Torre Forte? É confiar. É correr para Ele. É ter a certeza. E aí, Isabel, é exatamente isso que você falou, mas aí com uma parte prática, na praticidade. Porque eu também sou teórico nisso. Eu entreguei todas as coisas ao Senhor. Entreguei. O que é entregar? É vir aqui no domingo e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. E amanhã eu vou... E quando sair eu levo de volta, né? Boto no bolso de volta e estou preocupado. A praticidade do Evangelho é realmente deixar as coisas na mão do Senhor. E às vezes, a pastora João Paulo, tu não está preocupado com isso? Não. Não estou preocupado com isso, não. E às vezes eu até digo para ela, eu não vou me preocupar com isso. Tem outras coisas que eu não coloco na mão do Senhor e que eu vou me preocupar. Mas tem coisas que eu coloco na mão do Senhor que o Senhor que vai se preocupar por mim. Quer dizer, é ter a certeza disso. Sabe? E não se desesperar. Quem se desespera não está no lugar altíssimo. Quem chora com medo. Quem chora com medo. Pois é. A fé é prática. Se não houver prática na fé, é morta. A fé não é uma substância invisível, uma coisa, não. A fé é a prática. Mas, João Paulo, eu não tenho fé. Não tem. Quem é que tem fé? Cadê? Mostra a tua fé. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá vendo essa luz verde que tem aqui? É a fé. O que é isso? É o quê? Virou o quê? Ocultismo? O que é isso? O que é fé? Foi derramado sobre mim uma fé. Eu senti a fé descendo assim. Como... O que é isso? Espiritismo? A fé é a prática. Eu estou sem fé. Não, você não está sem fé, você não está crendo em Cristo.
Porque a fé é viver a prática de confiar. E eu só posso. Aí a pessoa diz, Senhor, me dá fé. Como é que o Senhor vai dar fé? Uma força que vai vir? Um revestimento de poder? Seja lá o que vai descer sobre mim? Ai, estou sentindo, estou tendo uma visão, estou vendo uma bandeja, estou vendo um anjo, estou sentindo uns fogos no pé, é a fé que está chegando. Não! Senhor, aumenta a minha fé. Quer? Você começa a passar pelos estreitos, porque só tem uma forma de você aumentar a sua fé. É passar pelas dificuldades. Né? Daniel deve ter feito essa oração. Senhor, aumenta a minha fé. Para a cova dos leões, Daniel. Deve ser a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, aumenta a minha fé. Vai para o fogo, vai para a fornalha. Quer dizer, aumenta a minha fé, o Senhor vai dar prova. Por quê? Porque a fé é prática. Quer dizer, e por que eu cheguei a um nível de fé que João Paulo, que nem eu ouvi certa vez aqui, mais como piada do que como um elogio, na altura foi, alguém disse assim, eu não tenho uma fé igual à sua. Quando eu tiver a fé igual à sua, aí eu falo assim, aí, na verdade, foi até uma piada, né, no dia. Mas é a questão, porque como eu falo dessa forma, aí dá a intenção de que eu tenho mais fé que todo mundo. Só que fé não é essa coisa espiritual, essa coisa que vai descer sobre a minha cabeça e que eu não sei o que é e começo a sentir uns tremores, umas coisas estranhas. Isso não é fé, né? Isso é frio. Normalmente sinto os tremores mais no dia do outro. Pois é, quer dizer, a questão, por que eu tenho fé? A questão que eu tenho fé é que eu já passei com tanta tribulação e Deus, em todas elas o Senhor me susteve, em todas elas o Senhor operou, que eu não tenho dúvida. Eu não posso ter dúvida. Em algumas vezes eu ainda quero fraquejar. Porque eu digo, mas será que o Senhor vai operar ainda assim? E às vezes a minha falta de fé não está assente no poder de Deus. Muitas vezes está assente no meu merecimento. Será que eu mereço que o Senhor faça isso por mim? E aí eu fraquejo na fé. Porque nem isso eu posso fazer, porque eu não mereço nada, não merecia nem ser salvo. Mas aí o que eu tenho que entender é exatamente isso. Eu tenho que sair imediatamente desse evangélico teórico e passar a viver um evangelho prático. E o evangelho prático é esse, é ter fé. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, ter fé. Sabe, e ter fé significa exatamente não fraquejar, acreditar, confiar em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, você sabe em quem você tem crido? Como que você sabe que você tem crido? E aí alguns dizem assim, é muito bom você ter fé na abundância. Aí todo mundo é cheio de fé na abundância. Agora, quando começa a faltar as coisas, aí eu quero ver ter fé. E realmente, porque é na parte prática. Claro que aquele que vive em abundância financeira vai ter outras formas de se identificar na fé, de demonstrar a sua fé. Coisas que o dinheiro não lhe compra. E aí é um pouco mais complicado. É muito mais complicado. Porque aquele que não tem dinheiro é fácil. A fé é provada no final do mês. No dia 15 em diante, né, Laura? No dia 15 em diante a fé já começa. Senhor, já está querendo provar minha fé. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Amém? Então, torre forte é o nome do Senhor. A gente não tem por que duvidar dele. Não tem por que duvidar do poder dele. Não temos por que. E manter-se inabalável. Amém? Versículo 13, é aquilo que eu já falei, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir, isso é muito importante, gente. Passem a praticar isso. Ouçam primeiro e depois respondam.
Não, e o pior é que aqui acontece muito. Aqui acontece muito. Porque muitas vezes a gente, antes de ouvir, a pessoa já responde. E às vezes eu tenho que dizer assim, ó, calma, ouve primeiro o que eu tenho para dizer. Porque a pessoa já tem na mente o que é que vai dizer. Então, quando você começa a falar, a pessoa já começa a se desculpar. Já começa a... Não, mas é... Não, calma, deixa eu dizer o que é que se passa. Porque às vezes eu não estou nem reclamando. Eu só estou fazendo uma observação. Às vezes é até bom. Mas só pelo fato de eu chamar a atenção, a pessoa já acha que o que eu vou falar não é lá muito bom. Já acha que é reclamação, mas enfim. Perceber e prestar atenção. Prestar atenção. Prestar atenção. Versículo 19. Olha como ele é importante. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Milena, sua tradução diz o quê, minha filha? É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Vixe, onde é que ele foi para parar com isso aí, hein? Isso é a tradução para as contendas são como ferrolhos de um palácio? As discussões estragam as amizades? Fogo! Esse viajou aí. Mas é até interessante. Olha. Observem, vamos analisar esse versículo. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E ali diz que é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido. A gente pode ganhar amizade, a gente pode conquistar uma amizade. A gente pode conquistar um amor, a gente pode conquistar um relacionamento. A palavra de Deus diz que nós, e fala acerca de traição, eu falo agora acerca de traição, que nós devemos sempre, um casamento nunca deve ser desfeito, mas deve sim ser perdoado, embora o Evangelho nos permita a separação em caso de adultério, não é? Permite que o casal se separe, até porque mas sempre devemos primeiro buscar o perdão, né? E perdoar verdadeiramente. Mas um relacionamento em que já houve, né, eu lembro que eu fui para um encontro de casais antes de vir para aqui para Portugal. Eu e Carla passamos por um encontro de casais. E lá nesse encontro de casais, foi mesmo na altura que nós estávamos tendo um conflito, eu e ela. E tinha um outro casal que estava tendo um conflito. E ele era tatuador e ela era enfermeira. E os dois até que trabalhavam juntos. Só que ele era completamente tatuador, completamente avoado, né? E traía ela, claro. Traía ela. E então ele passou pelo encontro de casais e foi lhe pregada a palavra de Deus. E ele então decidiu que não deveria mais trair a esposa e seguir os caminhos do Senhor e aquela coisa toda. Aceitou Jesus Cristo, se arrependeu, chamou a mulher e foi pedir perdão a ela por toda a traição que ele tinha feito, e enumerou todas as traições e todas as pessoas e tudo o que... O casamento acabou e ele foi e ele foi procurar o pastor, e o pastor disse: meu irmão, peça perdão, mas não precisava enumerar todos e quem foram as pessoas que você adulterou. Como é que você vai agora recuperar a confiança da sua esposa, principalmente sabendo que agora eu mudei. Mas sim, meu filho, você mudou. Eu acredito na sua mudança, eu acredito na sua transformação, mas a sua esposa não? Que nem crente que nem converteu-se, que nem
Mas Jesus não... Sim, meu filho, mas Jesus diz, mas a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter conhecimento. Olha, mas foi um caso engraçado, entre aspas. Depois terminou tudo bem, por isso que a gente pode rir hoje. Mas depois acabou a menina voltando, aceitando aquela coisa toda. Mas depois já até, porque isso virou dentro dos outros encontros que nós tivemos, foi abordado esse assunto e o pastor até falou dessa questão, né? Quando a gente, imagine, olha, chegar para a esposa e chegar lá e fazer aquilo que deve ser trair com a sua irmã. Olha a situação. Como é que eu vou conquistar novamente a confiança? Como é que eu vou conquistar novamente a confiança? Mas Deus nos diz que nós devemos... Tá, e uma coisa que é muito sério, que a gente precisa entender e que faz parte do Evangelho, é que Jesus Cristo, espiritualmente falando, Ele limpou-nos. Ele apagou os nossos pecados. Jesus Cristo nos libertou, nos levou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Espiritualmente falando, Jesus Cristo nos fez santos, nos fez irrepreensíveis diante do Senhor, mas Ele não apagou fisicamente, no reino físico, as consequências do nosso pecado. Porque se fosse assim, Ele teria que curar milhares de pessoas de AIDS, da SIDA, que se converteram ao Senhor, pediram perdão pelos seus pecados, mas foram contaminados pelo vírus da AIDS. Quer dizer, teria que abrir as prisões e tirar de lá de dentro milhares e milhares de assassinos que se converteram. Então não é assim, a gente paga pelas consequências. Mas João Paulo, quantos anos a gente vai? Meu amado, não sei qual foi a consequência, não sei qual foi o seu pecado, não sei qual a consequência. Se for um adultério com um filho, não vai apagar essa consequência pelo resto da vida. Não vai apagar essa consequência pelo resto da vida. Teve um filho fora do casamento, meu filho não tem para onde, Jesus não vai apagar o menino não. Não vai apagar o menino, acabou, é pensão alimentícia até os 18, pelos próximos 18 anos. Não tem como Jesus apagar isso, não. E levar na cara, se a esposa ainda quiser continuar com você, é isso que vai acontecer, levar na cara toda vez que é. Quer dizer, isso eu estou falando no nível de relacionamento conjugal, mas em nível de relacionamento de amizade é a mesma coisa. É a mesma coisa, nós somos amigos. Mas olha, quando nós pisamos no pé, quando nós puxamos um tapete, quando nós fazemos alguma coisa, não dá para ter toda aquela... Quero sua amizade, quero continuar falando contigo, mas não quero mais, não dá para termos mais aquela mesma intimidade que tínhamos. Não dá, vai pessoas dizem assim, mas ela nunca mais, não quer mais falar comigo, ele não quer mais falar comigo, ele já se mantém distante. Claro que se manteve distante. Então isso não é ser cristão. Não é ser cristão. É que é difícil. É que é difícil recobrar. Não é impossível. Mas é difícil. Aí você vai ter que mostrar agora, se você andou 1 quilômetro para conquistar a amizade, você vai andar agora uns 10 para reconquistar e demonstrar que você realmente tem novos comportamentos. Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil? É não ofender. Né? O que é mais fácil? É manter a amizade. E entender o que significa amizade. Isso é que é importante. Entender o que significa ser amigo. Isso é um conceito que nós, crentes, pessoas do mundo normal, precisam entender o que é ser amigo de verdade. Ser amigo de verdade. Infelizmente, esse conceito hoje está sendo perdido. Porque as pessoas estão... Aí a gente volta no primeiro versículo. As pessoas estão buscando seus próprios interesses. São provas. Você é meu amigo, mas eu não preciso ser seu amigo. Eu tenho amigos no Brasil que eu mal falo com eles. Muitas vezes eu mal falo com eles. E parece que cada vez que a gente se fala, parece que a gente se falou ontem. Eu reencontrei amigos... pela internet, graças a Deus a internet também tem suas coisas boas, e reencontrei amigos que eu não via há 18 anos.
18 anos. A última vez que eu dei tchau a eles foi em 98. 1998. A última vez que eu os vi. Todos nós nos vimos, a maioria. Ninguém se viu mais depois disso. Nos encontramos e parece que 98 foi ontem. Porque as brincadeiras são as mesmas, os apelidos são os mesmos, as características são as mesmas e parece que nada mudou. Parece que nada mudou, todo mundo continua na sua cara, parece que congelou o tempo. Ficamos mais velhos, mas congelou o tempo. E ter essas amizades sem cobrança, sem sabe, de entender o próximo, é que é fantástico. De entender o próximo e não de sugar o próximo. Isso é que é mais importante. Versículo 21 fala a mesma coisa que nós acabamos já de falar aqui. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. A morte e a vida estão no poder da língua. Gente, a gente tem falado isso aqui, a gente tem falado nisto aqui nas últimas semanas. Eu falei da última vez que eu estive aqui sobre o poder da língua e falei em questão de doutrinação, em questão de ensinamento, em questão daquilo que nós falamos e como isso influencia a vida das outras pessoas, principalmente quando nós falamos aquilo que não deve, quando nós aconselhamos aquilo que não deve ser aconselhado. Meus amados, se você não sabe dar conselho, não aconselhe ninguém. Não aconselhe ninguém. Se você não sabe o que fazer com a sua própria vida, não aconselhe ninguém. Não aconselhe ninguém. Se você é daquele que está precisando mais de conselho, porque, pelo amor de Deus, seja o conselho que você der, seja pela palavra de Deus, exclusivamente pela palavra de Deus. O nosso ensinamento não vale de porcaria nenhuma se não vier pela palavra de Deus. Se não forem conselhos divinos, se não forem conselhos baseados na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que eu faço agora? Não sei o que você faz, mas vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Se Deus não daria, se Jesus não daria o conselho que você quer dar, não dê. Passa por esse crivo. Se Jesus não daria esse conselho que você vai dar, não o dê. Amém? Se Jesus não falaria o que você está a falar, não fale. Se Jesus não entraria no lugar onde você está entrando, não entre. Tenha Jesus como o aferidor dos seus atos, o aferidor das suas intenções e da sua fala. E para fechar o 18, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E isso é verdade. O próprio Jesus Cristo teve centenas de discípulos, escolheu das centenas 70, dos 70, dos 80, não é? 82. Dos 82 escolheu 12, sobrou nos 70. 82 escolheu 12. Dos 12 escolheu 3 para serem seus amigos mais chegados, né? E dos 3 escolheu 1 para que encostasse a cabeça no seu peito e para que estivesse com ele, inclusive na cruz, na hora da morte, né? Quando Jesus, na morte, com as suas últimas palavras, ele encontra ali embaixo um amigo mais chegado do que irmão, né? E isso é realmente um amigo mais chegado do que o irmão. Enquanto seus irmãos o abandonaram, né? Quando seus irmãos não estiveram ao lado dele. Mas é importante que a gente, ao invés de nós querermos encontrar esse irmão, esse amigo mais chegado que irmão, por que a gente não procuramos nos tornar sem querer troca, sem querer a reciprocidade? Ser esse amigo mais chegado de alguém, mais que irmão, sem querer algo em troca.
E sem querer mesmo, nem sem querer nada, absolutamente nada. Nem a reciprocidade. Nem a reciprocidade. É nada. Será que é difícil a gente dar sem pensar em receber? Fica aí para vocês essa reflexão. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Próxima semana eu penso estar aqui novamente. A pastora já deu 2 vezes seguidas, se o Senhor assim permitir. Lembrando que iniciamos hoje o nosso curso, né, Milena? Entrando nas regiões celestes, está muito bom. Muito bom, tem mais vídeo do que texto. E é muito mais uma conversa, os vídeos. Vai ter que ter um saquinho para para aguentar, que é mesmo uma conversa nos vídeos que eu tenho, explicando pormenorizado essas questões do reino celestial. Então, aqueles que estão fazendo parte, aqueles que querem fazer, que tem internet, iniciamos hoje e ainda tem tempo. Então, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. E Deus, Pai, tu és o nosso irmão, tu és o nosso amigo mais chegado do que irmão, Pai. Pai, tu és o nosso Pai, tu és o nosso companheiro inseparável, tu és a nossa torre forte. Tu és tudo nosso, Pai. Tu és tudo nosso, Senhor Jesus. E nós te rendemos graça, te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Porque só tu, Deus, só tu, Senhor, é que fazes tudo por nós de graça e por graça. E nós te agradecemos e te pedimos uma continuação de semana maravilhosa, que os planos de Satanás contra as nossas vidas caiam por terra, as influências do maligno contra nós caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço e te bendigo e abençoa, Senhor, os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz e que os anjos de Deus ministrem a nossa ida à nossa casa.